Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Podemos continuar, pastor Guerra, né, trabalhando o tema de ontem? Hoje nós temos aqui, né, nessa semana nós trabalhamos o tema a importância da cura para vencer as tentações. Né, e nós lemos um texto, hoje nós vamos ler o texto de 1 João 2,16, que fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então nós estamos trabalhando aqui sobre a questão das tentações que o Senhor Jesus teve ali no deserto, que, né, ele foi levado ali para ser tentado, né? E muitas vezes nós somos tentados, né, para ver como é que está nossa fé aí, a nossa caminhada com Cristo, né? E Jesus passou por isso. Né? Muitas vezes você fala assim, só eu passo por isso. Não, Jesus passou, foi tentado, venceu, resistiu e saiu lá na frente e o diabo saiu fora. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre essas tentações, né? Como que elas vêm, o que acontece, né? A forma que você tem para resistir, para sair delas. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Né? E a primeira tentação foi o que o diabo, né, ele tentou a Jesus transformar pedras em pães. Né? Tá lá em Mateus 4, né, de 2 a 4, que ele fala que, né, se você realmente... né, ele tentou Jesus naquela questão da fome. Jesus já estava ali, né, sem comer, em jejum e tudo. Então, realmente, ele levou essa tentação. Então, transforma pedra em pães. Né? Se você tem todo o poder, Jesus é Deus, então transforma essas pedras em pães. Satanás propõe a Jesus, usa os seus poderes para satisfazer sua necessidade de comida. Né? Então, Satanás sempre nos propõe depender de nós mesmos ou de outros meios para satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, principalmente nossas necessidades emocionais. Então, muitas vezes, a proposta dele é que você faça alguma coisa e saia da dependência de Deus. E saia também daquilo que Deus tem nos prometido na palavra dele. Não é? Então, nós vamos trabalhar sobre isso hoje, sobre a questão dele levar Jesus a querer transformar a pedra em pães. Mas Jesus não aceitou isso. Amém. Né? Fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Muito bem, queridos. Nós queremos já deixar disponíveis os nossos contatos, né, para você poder interagir conosco, participar através do nosso telefone ao vivo, que é o 3253-3320. Essa liga para cá, a nossa produção vai atender, né, a sua ligação, depois vai ser colocado aqui para nós podermos ouvir a sua pergunta ou mesmo sua participação. Ou pelo nosso WhatsApp, né, que é o 98402-9756, né, que é o nosso número aqui da Rede Super, que é o nosso telefone com o WhatsApp. E você pode colocar a sua participação, a sua pergunta também. Sempre eu gosto de relembrar, de enfatizar que nós não temos como responder para você aqui, interagir, responder, porque o celular está aqui na minha mão. Então não tem como eu estar escrevendo para você, né, ou mesmo ouvindo uma mensagem de voz. Então é importante que você então digite, encaminhe para a gente. Então nós vamos tentar, dentro do possível, responder ou mesmo poder assim trazer a sua participação para contribuir conosco aqui nesse tempo que nós vamos ter juntos. Amém? Oi, pastor Rogério. É interessante, nós comentamos inclusive a respeito da tentação de Jesus e a tentação de Adão, né? A tentação do primeiro Adão e a tentação do último Adão. E esse texto de João, ele vem de uma maneira mais clara, em um único versículo, colocar de uma forma bem sistemática e resumida as três grandes áreas de tentação na nossa vida.
essas três grandes áreas foram exatamente as três grandes áreas em que Adão foi tentado, ou Eva foi tentada, e também Jesus foi tentado. Então, quando a serpente, ou quando Satanás, através da serpente, mostra o fruto para Eva, ele propõe três coisas para Eva. Então, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer e desejável para dar entendimento. Então, essas três áreas, agradável aos olhos, que está conectado com a concupiscência dos olhos, né? Aquilo que eu vejo e que desejo, boa para se comer, que está conectada com uma necessidade física ou uma concupiscência da carne, né? Desejável para dar entendimento, que está conectado com a soberba da vida, o poder, né? A necessidade de estar acima daquilo que realmente é, né? Com certeza. E quando Jesus foi tentado, e nós lemos esse texto no programa anterior, Jesus foi tentado também em três níveis. O primeiro deles, que é o que o Guerra acabou de comentar agora: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, ali, Satanás estava usando a soberba da carne, porque a fome era uma necessidade física. Da mesma maneira que ele seduziu lá no Éden, desejável, boa para se comer, agora ele coloca diante de Deus, diante de Jesus, a estratégia, já sabendo que ele estava com fome, né? Então, olha, pedra não é bom para comer. Mas você, como filho de Deus, se tu és o filho de Deus, então transforme essas pedras que não são boas para comer em pão que é bom para comer. Isto é, use o poder que você pode acessar como filho de Deus. Sim. E esse é o ponto básico, levando o Senhor Jesus a sair da sua humanidade e elevar o Senhor para um nível onde ele teria que acessar o poder de Deus para suprir as suas próprias necessidades. E aí, esse que é o ponto da tentação. De acordo com uma necessidade física, de uma necessidade real, de um poder que Jesus poderia realmente acessar, mas por motivos pessoais. E se Jesus tivesse sido convencido ou se permitido e agido na independência, ele estaria usando o poder que estava acessível a ele através de Deus, porque ele era realmente filho de Deus, não é? Mas para suprir uma necessidade pessoal e aí fugindo do propósito de Deus, agindo de maneira egoísta. Não é? Cedendo à concupiscência da carne, isto é, pensando apenas na sua própria necessidade e não com a visão de propósito. E é interessante que essa é uma das... E essas três áreas são as três grandes áreas nas quais nós somos tentados. E hoje a gente poderia colocar essa questão da soberba da carne de várias maneiras. O Guerra até citou as necessidades emocionais, sim. Mas não são apenas as necessidades emocionais. Certeza, né? Talvez elas sejam as mais influenciadoras, né? Porque normalmente nós agimos muito mais pela emoção do que pela razão, não é? Nós agimos muito mais respondendo o emocional do que de uma maneira racional o emocional nessa área ele supera. Então, quando muitas vezes nós pensamos em suprir as nossas necessidades, e aí, gente, vale a pena entender que mesmo que essa necessidade seja uma necessidade legítima, mesmo que essa necessidade seja realmente uma situação que existe na realidade e que precisa ser suprida, mas a maneira e o tempo
a forma como essas necessidades serão supridas é que vem ser alvo da tentação. Jesus realmente estava com fome. Ele tinha realmente necessidade de comer. Tanto é que depois que ele passa pela terceira tentação, os anjos do Senhor o serviram. Então havia 40 dias sem comer e havia realmente uma necessidade de comer. Mas qual era o meio? O meio não era usar os poderes ou qualquer coisa que eu tenha na mão para suprir a minha necessidade física ou as necessidades que aparecem diante de mim. Não é? São apresentadas. Né? Exatamente. Porque as necessidades existem, né, Guerra? Com certeza. Nós vivemos no mundo, temos necessidades, sim, tanto físicas quanto emocionais. Tem. Não é? Com certeza. Agora, como vamos suprir? É a mesma situação de justificar, por exemplo. O canal que vamos usar para isso. Exatamente. O meio que vamos usar, né? Esse que é a situação, né? Qual meio que eu vou usar? Isso. Ele é lícito ou não é? Exatamente. Não é? Aí eu tenho que olhar isso. É interessante porque nós temos uma pergunta aqui. Diz assim, paz do Senhor, gostaria de perguntar uma coisa. Eu estou com estresse excessivo. O que fazer? É pecado? Como faço para tirar esse estresse? Obrigado. Orem pela minha família, meu filho Arthur, meu marido Wagner e eu, Keilane. Né? Okay. Então, eu vejo aqui uma coisa interessante. Olha, o Keilane, acho que foi você que mandou pra gente. Tem uma coisa assim, o estresse pode ser originado, fruto de pecado? Sim. Pode também não ser? Sim. Agora, se aqui eu vejo assim, você está com estresse excessivo, né? Por exemplo, se você está trabalhando demais, né? Ou assumindo muitas coisas, e você não está cumprindo uma coisa básica da Escritura, que é você tirar um dia para descansar, isso é pecado. Você não está consagrando o dia ao Senhor. Não estou falando do aspecto aqui que nós guardamos sábado, não é isso não. O que eu estou falando é que o Senhor criou todas as coisas e trabalhou 6 dias. E o 7º descansou. Então, se você não está tirando o 7º dia para descansar, seja ele segunda, terça, ou na quarta, ou na quinta, ou seja, qual dia que for, se você está descumprindo esse mandamento estabelecido pelo Senhor, de você tirar um dia para descansar, aí, com certeza, você está infringindo sabotando ela mesma, hein? Isso é sabotagem. Exatamente, isso está infringindo um princípio estabelecido pelas Escrituras. Não é? Então, aí isso pode gerar um estresse? Pode. Agora, tem muitas coisas que podem gerar estresse. Não é só excesso de trabalho, tem muitos outros desdobramentos que são necessários que se avalie, né, e possa ter uma visão mais ampla. Às vezes pode ser uma coisa bem lá de trás, não é? Situação... situações não resolvidas que se acumulam. Implicações emocionais que vai juntando. E a gente, acumulação de problemas, né? Que a gente tem a tendência de procrastinar, que é empurrar com a barriga, aí vai juntando, até que uma hora entorna. Né? E aí, muitas vezes, esse entornar gera várias sequelas e consequências. Né? Então, isso é uma coisa importante que você tem que avaliar no seu coração. Né? Você concorda comigo? Com certeza. Nosso amado lutador de Muay Thai. Isso aqui dá estresse. Dá. É verdade. Mas, muitas vezes, Rogério, a pessoa acaba criando uma rotina onde ela negligencia o importante, porque tudo passa a ser urgente. Isso. E aí fica naquela rotina de que tudo é urgente, urgente, urgente. Agora, essa rotina da urgência é porque foi negligenciada a importância de determinadas coisas nos momentos certos. Então, e isso gera um nível de estresse muito alto. Mas eu queria colocar uma outra questão interessante com relação ao estresse, esse estresse ser ou não pecado, com relação ao texto que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do nosso corpo.
Se eu não estou dando atenção ao meu corpo, não estou cuidando do templo do Espírito e por isso eu estou cansado excessivamente, fazendo mais do que eu devo ou negligenciando a minha própria saúde física e emocional, então eu estou caminhando numa trilha que não é a direção de Deus para a minha vida. Uma outra coisa que vale a pena considerar e que também pode ser uma situação de tentação é quando nós começamos a fazer coisas que não são nossas responsabilidades de fazer. Né? É aquele negócio de abraçar o mundo ou ficar para não perder o controle, né? É isso mesmo. Ficar fazendo tudo que vem à nossa mão. E aí há uma necessidade muito mais de controle do que de fazer. Aí também é uma outra situação, que é uma situação tentadora para muitas pessoas e que acaba gerando esse nível de estresse. Aí também o estresse não é o pecado. O estresse é a consequência do pecado. Sim. E eu queria que você entendesse isso. Não é o estresse que é o pecado, é o que te levou ao estresse. Aí sim, pode ser uma atitude de independência, pode ser uma atitude de controle, pode ser uma atitude de descuido com o próprio corpo, pode ser uma atitude, inclusive, de negligenciar o dia do descanso, que o sábado, ele não foi feito para o Senhor, o sábado foi feito para nós, né? E tem muitas pessoas que têm esse hábito de serem esponjas. Sabe o que é esponja? Então são as pessoas que sugam tudo, preocupação, até coisas que o pastor Rogerinho falou aqui, ou seja, que são coisas urgentes que Deus nunca pediu para você fazer, né? Ou seja, absorver situações de outras pessoas da família e de não sei mais quem, e aí daqui a pouco aí vem esse diagnóstico, estresse excessivo, e é verdade, acontece. Okay. Né, pastor Guerra? Nós temos aqui uma outra proposta, que o diabo sempre faz proposta. Às vezes indecentes, mas sempre faz propostas. São muitas vezes encantadoras. Nós temos não aceitar, né? Mas que ele faz, né? Ele está sempre tentando, né? Então ele fez uma outra proposta para Jesus aqui, e ele falou sobre a questão de se jogar do pináculo do templo. E em Mateus 4, de 5 a 7, ele fala assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E ele disse para Jesus assim: se tu és filho de Deus, olha para você ver como que ele fala. E muitas vezes a gente as pessoas falam assim para a gente, até usado pelo inimigo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, usou a palavra, tá? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Isso é muito importante, a resposta de Jesus aqui. Você pode responder com a palavra, usando a própria palavra, você pode responder para as pessoas que vão até você, fazendo certas propostas, você pode usar a própria palavra para essa pessoa, sem agredir, sem nada, né? Jesus categoricamente respondeu para o diabo: não tentarás ao vosso Deus. Quantas vezes você tem tentado a Deus? Sabe, você tem passado assim por coisas que não são de Deus e você tem passado por cima. Jesus aqui, ele foi bem claro com o diabo. Então nós vemos aqui o quê? Primeira coisa que está aqui é a questão do orgulho, né? Satanás tentou tocar no orgulho de Jesus. E muitas vezes as pessoas, né? O que ele quis dizer? Não, se você pular daqui, os anjos vão te segurar no ar e te colocar no chão. Não é? Já que os anjos estão prontos aqui para te servir, eles vão te pegar e colocar. Mas Jesus falou: pular é tentar o vosso Deus. Você não vai fechar o olho e atravessar ali a Avenida Antônio Carlos ou Cristiano Machado ali e falar assim: não, o Senhor vai me dar livramento. Não é? O que vai acontecer?
você vai tomar uma pancada do carro. Não é porque você está tentando a Deus. E não é isso que se faz. Então, muitas vezes, nós vemos aqui orgulho. Segundo, Satanás propõe a Jesus um espetáculo público para se promover, autopromoção. Tem muitas pessoas aí se promovendo, fazendo espetáculo público, aparecendo, se promovendo na frente das pessoas. E muitas vezes o diabo vai usar isso na sua vida, tocando no seu orgulho, para você aparecer, para você tentar mostrar às pessoas, não, vou mostrar a fulano aqui que eu sou assim, que eu sou o mais espiritual deste lugar, e aí vem aparecer isso, e muitas vezes o diabo está lançando certo e a pessoa engole, tá? Somos tentados a provar algo para os outros, para nós mesmos e até para Deus, né? Muitas vezes ele tenta fazer com que a gente tenta provar para nós mesmos. Eu vou provar para essa pessoa que eu sou isso, que eu sou melhor, que eu entendo mais do que ele. Nós não temos que provar nada para ninguém, tá? Isso não existe, não. Necessidade de provar que Deus está conosco. Necessidade de sermos reconhecidos. Não é? Muitas vezes a pessoa tem necessidade de ser reconhecida. Tem gente que você vai conversar com ele, ele dá todo, né, toda a vida dele para você. Eu tenho diploma disso, não sei, sou formado nisso, não sei o que lá, não sei o que e tal. Então ele passa aquele dossiê dele todinho e depois deixa o currículo dele com você. Arruma uma boquinha para mim aí. Desse jeito. Então não é fácil não. Então muitas vezes, né, toma cuidado com isso, porque você pode cair no ridículo aí com isso, né? E é interessante, Guerra, porque quando nós olhamos o primeiro nível de tentação, a fome era uma necessidade. Sim. Exatamente. Né? Agora, o segundo nível de tentação, ele é colocado no pináculo e fala, atira-te. Ele não havia uma necessidade de se lançar. Ali está conectado ao desejo. Sim. Né? E desde o orgulho até a autopromoção, nós vamos ver que todas essas situações são situações de alma e de desejos da alma. Né? Então, situações onde nós criamos uma necessidade que, na realidade, não é uma necessidade, ela é um desejo. Se torna uma necessidade de acordo com o quanto aquilo cresce dentro de nós, mas nasce de um desejo sutil, às vezes pequeno. Né? Que quando a gente volta lá no Éden, é aquela mesma situação, agradável aos olhos. Né? Então, aquilo que muitas vezes parece ser agradável, Jesus poderia fazer isso? Poderia, ele poderia ter feito. E é outra coisa, e eu quero ressaltar isso. Todas as tentações que Satanás propôs a Jesus, ele sabia que Jesus poderia fazer. Por isso é que é tentação. Sim, por isso é que é tentação. Por isso é que é tentação. Porque se Jesus não pudesse fazer, isso não o tentaria. Não é? Não. E aí, toda proposta que Satanás faz, também Satanás podia fazer. Por isso que isso vem como uma proposta. E aí... E outra coisa também que acontece que muitas pessoas não entendem no mundo espiritual, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E viveu na Terra 100% homem. Então, isso é importante. O diabo sabe que você é espiritual, mas que você é humano também. Sim. Não é? O Espírito Santo habita em você, você é um ser espiritual, mas você ainda vive nesse mundo, você tem... É esse ser natural de carne e osso que tem necessidades, mas que também tem desejos. Né? E aí tem um texto muito interessante, e eu gosto muito desse texto, do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz que nós podemos pedir em nome dele e o Pai vai nos dar para satisfazer os desejos do nosso coração, para que a nossa alegria seja completa. Então, por isso que vem a resposta, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode satisfazer os desejos do nosso coração?
Pode, certeza. mas ele vai satisfazer os desejos e nós entendemos que isso é um desejo e que Deus vai fazer porque Ele quer que nós sejamos alegres, como filhos, que tenhamos alegria completa nele. É diferente quando Deus vai suprir as nossas necessidades e Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Sim, com certeza. São duas coisas distintas. Todas duas é para a glória do Senhor, não é? Sim, todas Agora, duas. o que nós, a nível de tentação, né, e a nível de alma, precisamos ficar muito atentos é aquilo que eu estou desejando. Eu posso continuar desejando? É lícito continuar desejando? Ou eu vou deixar esse desejo me consumir? E nós temos algumas histórias de alguns personagens bíblicos que deixaram o desejo consumir, inclusive, o propósito de Deus para a vida deles. E o primeiro que eu vejo na minha memória agora é Sansão. Não é? O quanto que Sansão agiu o tempo inteiro em cima dos seus próprios desejos. Não ouviu conselhos, não obedeceu princípios, não se submeteu à lei, perdeu a visão do seu chamado, porque sempre foi guiado pelos seus desejos, sempre guiado pelaquilo que era agradável aos olhos. E qual foi o fim de Sansão? Perdeu o propósito, não é? Perdeu a visão. Perdeu a vida, perdeu a visão, perdeu o propósito, perdeu a vida e não teve aquilo que desejava. Ele perdeu muito, né? Não é? Aliás, ele só perdeu. Ele acumulou perdas Mas também a tem vida inteira. uma encrenca para a vida dele. Aliás, Eu quero ela. é ela, é aquela. Eu não quero aqui não, aquela é dali lá. Dale lá. Nós temos aqui várias, aliás, participações. Eu quero rapidinho, porque o nosso tempo sempre voa mais do que a gente gostaria. Aqui a participação da Fernanda, do Rio de Janeiro. Ela diz assim: olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu queria pedir que os irmãos estivessem orando por mim, pois estou passando por um momento bem complicado, pois durmo e acordo com uma angústia muito grande no coração desde fevereiro. Eu soube que muitas pessoas estavam falando que minha filha tem autismo, e isso entrou em meu coração de uma maneira que dilacerou meu coração. Eu sei que ela não tem mais isso, mas não sai da minha cabeça. Meu pastor já conversou comigo, já oramos juntos, mas vivo e durmo e acordo só pensando nisso. Estou em depressão por causa disso. Não consigo vencer esses maus pensamentos. Me ajudem em oração. Meu nome é Fernanda, meu esposo é Cristiano e minha filha é Manuela. Orem por nós. Olha só, Fernanda, nós podemos orar por você, não tem problema nenhum. Mas pelo que assim, o texto que você passou, meu entendimento, não sei se os meus colegas entendem isso também, é uma decisão sua, uma escolha sua, e não querer aceitar mais isso. Se não existe mais isso, você disse que entrou essa seta no seu coração, setas que entram, elas têm que ser tiradas, arrancadas. Se entraram, é porque você permitiu que entrasse no seu coração. Então, precisa tomar uma postura, uma decisão tua e não querer mais isso. É uma decisão. Né? Orar podemos, seu pastor já orou por você, você pode orar sim, mas se você não tomar uma decisão de mente e de coração de que isso não é mais real, que você não dá mais lugar para essa mentira, isso é uma mentira. Né? É a verdade que precisa entrar. Então isso precisa ser transformado dentro do seu coração. Né? O pastor Rogerinho já está com o dedo assim, está bem para falar. Ele levanta o de lá, porque o de cá não De cá não dá, não. O de cá já vive, já está em pé o tempo já todo. está em pé mesmo. Sim, Rogério. Tem uma outra questão, Rogério, interessante que eu gostaria de colocar para ela. É que Deus, ele não perdeu o controle. E ficar vivendo nesse medo, independente de ser ou não um diagnóstico concreto, não demonstra dependência de Deus. E talvez você não consiga sair dessa situação
de medo, de ansiedade, exatamente porque está te faltando a depender do Senhor. O Senhor, Ele é o Senhor da sua vida e é o Senhor da sua filha. E se o Senhor colocou a sua filha nas suas mãos, é porque Ele sabe que você é a pessoa certa para cuidar dela. Não importa qual seja o diagnóstico e se o diagnóstico é verdadeiro ou não. Ela é uma bênção do Senhor para você, ela é a dádiva que o Senhor colocou nas suas mãos, a herança do Senhor para a sua vida. E o Senhor vai estar contigo todo o tempo. Você não precisa ter medo. Glória a Deus que o diagnóstico não é verdadeiro. Mais um motivo para você glorificar o Senhor. Agora, lança fora todo medo, porque esse medo e essa falta de segurança no Senhor, ela está te desequilibrando e inclusive impedindo o seu relacionamento com o Senhor, porque você não está confiando nele como deveria ter confiado. Glória a Deus. Muito bom, né? A gente trabalhar com pessoas sábias. Eu louvo a Deus por isso. Nós temos outra participação aqui, o DDD 75, que é a Lilian. Ela diz assim, ó: quando nos relacionamos com uma pessoa e houve afastamento, e dentro desse relacionamento houve o pecado, mas estamos separados e pensamos um no outro o tempo todo, por que nós não estamos juntos? Né? Observação, ambos estão solteiros. Ô Lilian, é o seguinte, vocês se relacionaram sexualmente, então houve uma ligação de alma, de corpo e de espírito. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então houve o quê? Uma ligação, um laço emocional, afetivo e espiritual. Né? Então é por isso que vocês não conseguem parar de pensar um no outro, porque vocês estão ligados. Por quê? Porque o ato sexual é um pacto, é uma aliança. Então precisa ser cortado esse vínculo, essa dependência, essa ligação de alma, se você quer viver longe dessa pessoa, quer seguir sua vida e ele consequentemente. Então você precisa se arrepender do pecado que vocês ambos cometeram, não é? E cortar toda essa dependência, essa aliança, esse pacto que foi firmado. E isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que o ato sexual é um pacto firmado entre duas pessoas, é uma aliança. A palavra de Deus fala sobre isso em Gênesis 2:24, não é? Ou seja, que deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Não é? Então isso acontece, é por isso que vocês estão ligados e precisa desligar, né? Ou conserta a sua vida, né, minha irmã? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.